Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, nossa conversa semanal sobre o mercado de comércio exterior. Em tempos de pandemia, o comércio exterior se tornou peça fundamental para os países manterem o abastecimento de produtos essenciais para enfrentar uma crise sanitária. Nesse cenário, a logística integrada confirmou seu papel de protagonista. Para falar sobre essas mudanças e o futuro do setor, eu converso hoje com Antônio Dibi, gerente de logística na Mastersul Comex, um parceiro de longa data da Plus Cargo Brasil. Obrigada por aceitar nosso convite, Antônio. Oi, Soraya, tudo bem? Bom, primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade de estar falando com vocês. A Plus Cargo é um parceiro nosso já há bastante tempo e a gente tem conseguido desenvolver bastante coisa ao longo desses últimos anos de parceria. Eu estou bem satisfeito e bem lisonjeado de estar participando desse programa de vocês aí. Muito legal, obrigado. Antônio, vamos começar explicando para quem está nos acompanhando como funciona o sistema integrado na importação e na exportação? Bom, conceitualmente, um sistema integrado de logística é basicamente você tentar trazer toda a tua operação logística para um player apenas, trabalhar com um prestador de serviço, centralizando todas as informações e todo o fluxo da cadeia logística com ele. Não necessariamente é ele que vai prestar todo o serviço para você. Isso é muito comum no comércio internacional, já não é de hoje, né? Você vê exemplos como construção de avião, por exemplo. Você tem várias peças e vários componentes, e várias partes do avião são fabricados em diferentes locais do mundo e são montados em um hangar da Boeing num determinado país. Na indústria automotiva isso também é bem comum. Você não tem mais os grandes fabricantes de carro, você tem montadores que compram peças de vários locais do mundo e trazem isso para uma planta onde vai ser montado. E a integração da logística, ela busca justamente isso, fazer com que tudo isso funcione de forma harmoniosa e just in time para que a cadeia logística seja mais eficiente e mais produtiva com essa integração toda. E quais os principais benefícios da adoção da logística integrada? Quando você precisa conversar com muita gente, você precisa interagir com muitos intervenientes ao longo da cadeia, primeiro, causa muito ruído, você não tem uma informação de qualidade, você precisa ficar fazendo double check de informação, as coisas não fluem de maneira muito uniforme e transparente até. Quando você centraliza isso, você faz uma gestão integrada da tua cadeia, você tem um fluxo muito mais linear e muito mais efetivo das informações, né? A cadeia logística é basicamente fluxo de informações, né? Antes até de ser o fluxo das mercadorias em si, porque você precisa fazer com que tudo aconteça no tempo certo para que você possa abastecer o teu cliente, possa abastecer as plantas e os diversos fornecedores e compradores no tempo mais adequado. Quando você diminui esse ruído e transforma isso num fluxo mais natural, mais azeitado, digamos assim, você tem um benefício muito grande. Os importadores e os exportadores, eles precisam se preocupar menos com a parte burocrática, com a parte logística, e podem focar muito mais no negócio deles, né? Que é produzir veículo, que é fornecer suprimentos para a indústria médica, para a área médica, para os hospitais, enfim. Você foca no teu core business e não fica perdendo tempo e se preocupando com detalhes que não agregariam tanto ao teu negócio. Você terceiriza isso para quem é especializado no assunto. E como que a tecnologia está transformando o segmento? A tecnologia ela vem sendo um diferencial já há bastante tempo no segmento da logística internacional. Infelizmente, até com um certo delay, as coisas acabam chegando no Brasil. Mas nesse momento, nesse cenário, toda essa turbulência que a gente passou com essa pandemia, que a gente vem passando ainda, né? Com essa pandemia, ela acabou acelerando um pouco os processos, né? A gente vê um ganho de produtividade muito grande com a antecipação de lançamento de novas plataformas. A própria Receita Federal tem trabalhado muito para
acelerar alguns projetos que eles já estavam trabalhando já há bastante tempo, como o Portal Único, a DUI, que já foi há algum tempo já foi lançada, a do INPE, que já está em fase avançada de teste e experimentação, algumas facilitações documentais que já foram possíveis graças não, né? Mas em função desse cenário de pandemia, algumas coisas foram facilitadas e a tendência é cada vez mais sistemas informatizados e sistemas integrados de informação. Então, você vai conseguir se conectar cada vez mais o sistema do forwarder com o sistema do fornecedor, com o sistema do comprador, para que as informações fluam de forma mais automática, com menos intervenção humana, com uma coisa mais 24 horas por dia, com robôs trabalhando por trás e machine learning, enfim, toda essa tecnologia que vem sendo aplicada, ela vai ficar cada vez mais presente no dia a dia da logística. Na sua avaliação, a pandemia promoveu mudanças para a logística integrada? Os processos foram facilitados? Teve mais benefícios ou entraves para quem oferece esse tipo de serviço? Então, é uma situação bem atípica, né? A gente já passou por algumas crises, já passamos por algumas situações globais bem complicadas, inclusive com guerras e situações, mas elas eram bem mais localizadas. Então, os impactos eram um pouco diferentes do que a gente tem enfrentado nesse ano de 2020, né? Que foi uma pandemia global, os mercados inteiros foram afetados. Você teve rupturas na cadeia de abastecimento, desde insumos médicos, que eram essenciais, até a questão de fornecedores de tecnologia, enfim, fábricas paradas durante muito tempo. E isso trouxe uma necessidade de que os mercados, de que as pessoas, os intervenientes, se reinventassem e buscassem novas ferramentas. Sempre em cenários adversos, né, até tem um ditado que diz que a necessidade é a mãe da invenção. E o ser humano sempre foi muito pródigo nisso, de buscar soluções e de se reinventar em épocas difíceis. E isso trouxe, sim, algumas vantagens, alguns benefícios, algumas facilidades. Como eu comentei antes, a própria Receita Federal facilitou alguns trâmites, o governo facilitou a liberação e a entrada de alguns produtos relacionados ao controle, ao combate da pandemia. Em contrapartida, nós tivemos na Ásia, por exemplo, o governo chinês criando alguns entraves para a exportação de alguns produtos, o que meio que vinha na contramão do esforço global de controle da pandemia. É óbvio, eles devem ter tido os motivos deles, a gente não sabe em detalhes como funciona, mas tivemos... tem altos e baixos, né? Numa situação como essa, é até meio frio demais você avaliar só os benefícios que nós tivemos, porque é uma situação muito atípica, muito complexa. Mas sim, dentro da ótica puramente técnica, tivemos avanços e que eu acho que vão ser majorados e vão ser melhorados nos próximos anos, né? Principalmente na questão de entendimento e de facilitação junto à Receita Federal, né? Eu acho que isso também vem junto com o trabalho que está sendo feito já há alguns anos do programa de operador econômico autorizado, com essa questão da confiabilidade dos operadores logísticos e dos intervenientes certificados pelo programa vão trazer benefícios. Então, algumas coisas foram aceleradas nesse momento, mas que já estavam dentro de um cronograma de desenvolvimento, né? Mas realmente foi acelerado e acho que foi alguma coisa boa. Realmente a gente vai ter que tirar desse período e vai ter que utilizar isso mais para frente, né? Porque a gente não pode pegar só as coisas complicadas e todo esse cenário adverso. A gente tem que aprender com isso e otimizar o nosso processo com base em tudo que a gente passou, né? Esse é o nosso principal desafio e eu acho que a gente está no caminho certo. E na sua opinião, quais são as propostas de soluções necessárias para que o setor consiga ter maior performance daqui para frente? A tecnologia é a principal ferramenta que vai
que vai dominar as próximas décadas, né, o próximo século, ela vai ser o que vai diferenciar entre as empresas de vanguarda, os prestadores de serviços de vanguarda e os que vão ficar pelo caminho, né? É a seleção natural do mercado. A tecnologia vai ser um grande divisor de águas. Quem conseguir aplicar e quem conseguir utilizar essas ferramentas para maior integração e maior efetividade de seus processos, com certeza vai ter uma grande vantagem frente aos demais concorrentes. Isso é bem natural, né? A gente ouve bastante falar sobre inteligência artificial, sobre machine learning, e são conceitos que realmente estão sendo muito utilizados, né? A Receita já usa isso já há bastante tempo, e isso está vindo agora para os processos logísticos de uma forma bem importante, né? E que vão precisar ser muito robustos e muito bem trabalhados para que atendam a demanda da indústria 4.0, de toda essa integração que a indústria já está desenvolvendo, a internet das coisas, enfim, muita coisa vai ser transformada agora nessa próxima década, né? Até porque as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, os jovens que estão chegando muito preparados e muito ávidos por agilidade, por tecnologia, é a geração smartphone, eles já nascem com isso, então eles não querem mais ficar perdendo tempo com trocas de e-mail enormes e com reuniões intermináveis e aquelas conferências, eles querem muito mais praticidade. E o mercado vai ter que se adequar a isso para atender a necessidade desses novos gestores que vão assumir as posições em breve. Isso é um desafio, né? Porque a gente já está vivendo um conflito de gerações e a gente vai viver isso ainda de forma muito mais intensa nos próximos anos, com a ascensão desses novos gestores, desses novos CEOs que vão assumindo as empresas cada vez mais cedo, com cada vez menos tempo a perder, e isso é um desafio, mas a tecnologia a gente vai ter que se adaptar. Nós que já somos de uma geração um pouco anterior, meio old school, a gente vai ter que aprender a jogar o jogo novo, senão nós vamos estar fora do mercado sem condições de operar e seremos relegados ao ostracismo. É verdade. Pior é que é verdade, né? Essa geração é uma geração bem diferente. Eu vejo pelos estagiários, pelas pessoas que a gente entrevista mais jovens para ir compondo o nosso quadro e desenvolvendo. Eles têm uma dinâmica bem diferente. Eles já não querem mais comprar carro porque não querem perder tempo dando carro no trânsito, enquanto eles podem estar fazendo várias coisas usando o smartphone, fazendo reuniões e fazendo conferências. Então, é um desafio, né? E a gente sempre volta, não, mas no nosso tempo, o nosso tempo não existe mais, agora é o tempo deles, e ou a gente se adapta, ou alguém vai se adaptar, mas uma coisa é certa, vai ser feito porque o mundo continua girando e as mercadorias precisam ir do ponto A para o ponto B, e a gente tem que estar preparado para integrar esse jogo novo. Antônio, muito obrigada por estar aqui, tirando dúvidas sobre os serviços de logística integrada. Quer deixar um último recado para a nossa audiência? Bom, primeiro agradecer novamente a oportunidade. Acho que foi uma pincelada sobre um assunto que é muito mais extenso. Se a gente entrasse em detalhes, a gente tem material para uma série de programas, né? Então, quem tiver dúvidas, sugestões de informações que queiram aprofundar esse tema, por favor, passem e a gente vai conversando e tentando desenvolver mais esse assunto, que é algo bem interessante que a gente já falou, né? Chega a ser repetitivo, mas esse eu não digo nem que é o futuro, esse é o presente, já está acontecendo. Então a gente precisa cada vez mais estar antenado e fazer isso acontecer, para que a gente possa entregar para os nossos clientes e para os nossos parceiros cada vez serviços de melhor qualidade, com mais assertividade e mais eficácia. Legal. E o Logística Plus está no Spotify, YouTube,
no site, em todas as redes sociais da Plus Cargo Brasil, sempre com novidades e as principais notícias sobre o comércio exterior. Siga nossos canais e assine a nossa newsletter. Até a próxima. Obrigada.